Bem, depois de estudarmos os vermes que atacam o tubo digestório, nós vamos falar do tubo digestório, que afinal de contas é uma aula assim muito mais importante, muito mais complexa, e eu confesso a vocês que eu gostaria de estar realmente numa aula presencial, porque esse assunto é um assunto de ampla discussão, né? Queria primeiro fazer um comentário sobre a página 288 da apostila, que ela fala sobre nutrientes, né? Que são aquelas moléculas derivadas dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas principalmente, né? Como glicose, como ácido graxo, glicerol e aminoácidos. Depois fala das fibras, que vocês sabem que um alimento fibroso é importante para movimentar o intestino, facilitando a evacuação e facilitando também a digestão. E um quadro sobre uma alimentação saudável, né? Todo mundo acho que já sabe que uma alimentação saudável, quanto mais o prato for colorido, né, mais saudável, porque ele vai ter verduras, vai ter legumes, vai ter carboidratos, vai ter proteínas, vai ter vitaminas, etc. e tal. Então, a própria página 288, ela já resume bem o que é exatamente uma alimentação saudável, ok? Muito bem. Vamos seguindo aqui no nosso trabalho. Olha só, as etapas da nutrição, né? Alimentação, digestão, absorção e defecação. A alimentação é você, como o nome já diz, colocar o alimento na boca. Digestão é aquele fenômeno que você transforma as moléculas grandes em moléculas pequenas, inclusive o que aparece na página 289, né? Mostra que moléculas grandes estão sendo transformadas em moléculas pequenas por um fenômeno conhecido como hidrólise. Isso é a digestão. A absorção, as moléculas pequeninas entram na circulação. E a defecação, como o nome já diz, né, ou evacuação, quando a gente elimina as fezes. Já a excreção é um termo que só deve ser utilizado quando você elimina um produto que deriva do metabolismo celular. De modo que você não pode dizer que se uma pessoa está evacuando, ela está excretando, porque as fezes não derivam do metabolismo celular. A digestão pode ser intracelular, extracelular e extracorpórea. Isso já aparece aí na página 289 para 290 de vocês, né? Intracelular, quando acontece dentro da célula. Extracelular, quando ocorre dentro de um tubo digestório, como é o nosso caso. E extracorpórea, quando acontece fora do corpo. A apostila mostra a extracorpórea com os fungos e eu vou mostrar com uma lagarta. Olha só, aí tá, digestão extracorpórea, uma lagarta, uma aranha, desculpe, uma aranha pegou uma lagarta e ela vai injetar na lagarta seus sucos digestórios, de modo que a lagarta vai ser digerida, dissolvida fora do corpo da aranha. Aí depois a aranha só vai absorver aquilo que foi digerido fora do corpo dela. Muito bem, vamos lá. E aqui nós temos o tubo digestório, né? A apostila mostra o tubo digestório do cavalo e depois mostra do ser humano. Não tem muita diferença não, porque
somos mamíferos, né? Então vamos lá. Número 1 aqui a gente tem a boca. O número 2 pertence ao aparelho respiratório. O número 3 é o esôfago. Vamos lá. O número 4 é o estômago, localizado aqui à nossa esquerda. O número 5 é o duodeno, é a primeira porção do intestino fino. O número 6 é o pâncreas, que fica embaixo aqui do estômago. O número 7 é o fígado. O número 8, aí está a vesícula, aí está, né? A vesícula biliar, que guarda a bile produzida pelo fígado. O número 9 é o restante do intestino, o intestino fino, que é muito comprido. O número 10 é o início do intestino grosso. O número 11 é o apêndice. O número 12 é o reto. E, finalmente, o número 13 é o ânus. Então, esse é o tubo digestório. Ele é muito comprido. Ele tem aproximadamente quase 9 metros de comprimento. A apostila mostra também o tubo digestório de um cavalo e fala sobre tubo digestório completo e incompleto. Nós já falamos isso anteriormente, né? Quando tem só a boca e não tem o ânus, aí a gente fala que o tubo é incompleto. E quando tem a boca e o ânus, a gente fala que o tubo é completo. Muito bem. O quadro de enzimas que aparece aí logo depois do cavalo aí na apostila, enzima, o nome da enzima diz a ação dela, né? Por exemplo, a amilase vai agir no amido, lipase no lipídio, né? Pepsina na proteína e por aí vai. De modo que enzima, o nome já facilita você saber como que ela vai agir, certo? Então vamos estudar o tubo digestório humano. Bem, aqui estão as moléculas principais que nós ingerimos. Vou aproximar aqui, ó, carboidrato, lipídio, proteína e ácidos nucleicos, que DNA e RNA. Essas moléculas, como é o caso aqui da proteína que eu estou focando, elas são macromoléculas, elas são moléculas grandes, de modo que elas não podem entrar no nosso sangue, exatamente porque não conseguem atravessar a parede do tubo digestório. Conclusão, elas têm que ser hidrolisadas, têm que ser quebradas em moléculas pequenas. Voltando aqui, ó, o carboidrato, que aqui no caso é o amido, ele vai ser convertido em glicose. Quem vai entrar no sangue, portanto, é a glicose. O lipídio, que aqui está, vai ser convertido em ácido graxo e glicerol, que entrarão no sangue. A proteína vai ser convertida em aminoácidos, que entrarão no sangue. E aqui a gente tem o ácido nucleico, que vai ser convertido em nucleotídeos. Lembram de adenina, timina, guanina, citosina, etc. e tal? Então, que vão entrar na nossa circulação sanguínea. Bem, se entram no nosso tubo digestório esses alimentos complexos, como proteína, carboidrato, lipídio, etc. e tal, nós temos que ter sucos especializados para fazer a digestão deles. É o que acontece com a saliva, produzida pelas glândulas salivares que desembocam na boca, pelo suco gástrico, que desemboca no estômago, pelo suco entérico ou intestinal, né? É um suco produzido pelo intestino e lançado dentro do próprio intestino, e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, como o nome já diz, e que também é lançado dentro do intestino. Muito bem. A ação da saliva, a ação do suco gástrico, a ação do suco entérico e a ação do suco pancreático vão promover a transformação das moléculas grandes em moléculas pequenas.
Fenômenos físicos da digestão, né? Mastigar, engolir, movimentar e a ação da bile. Bem, nós temos aqui as glândulas salivares. Olha só, parótida é aquela que você tem aquela sensação de que ela se contraiu quando você chupa, por exemplo, limão. Ou até mesmo quando você vê uma pessoa chupando limão, né? Um fenômeno curioso, né? Submaxilar, né? E sublingual. Sublingual significa embaixo da língua, submaxilar ou submandibular, embaixo da mandíbula, e a parótida aqui na face superior, né? A parótida é a glândula que, quando inflamada por vírus, né, gera a tal da cachumba. E é por isso que a cachumba se chama parotidite. Isso não está explorado aí na apostila, não, mas é mais uma informação para vocês. Bem, o que tem a saliva? A saliva tem água, claro, é um suco, todo suco digestório tem água. Tem um muco que facilita a digestão, né? Perdão, a deglutição, facilita você engolir para que o alimento não fique seco. E tem a amilase salivar. Vamos ver o que faz a amilase salivar. Aqui está. Vocês têm uma figura na página 288, representando exatamente isso aqui. O amido é essa molécula grande e cada bolinha dessa aí seria uma molécula de glicose. Todas estão ligadas entre si. Muito bem. Aí entra em ação a pitialina, ou amilase salivar. Aí o que acontece? O amido, que era formado por muitas e muitas glicoses, agora vai ser convertido na maltose, que é formado por duas glicoses, como vocês estão vendo aqui embaixo. Aí fica uma pergunta: será que a maltose já consegue entrar no nosso sangue? Ainda não, porque ela é formada por duas glicoses. Quem consegue entrar no nosso sangue é a glicose. Então essas duas glicoses que formam a maltose, elas vão ter que se separar. Sim, elas vão se separar graças à ação da enzima maltase, que vai agir lá no intestino. Aí a maltose vai virar finalmente glicose, que vai entrar no sangue. Aqui nós estamos vendo um fenômeno interessante. A deglutição é a mesma coisa de engolir o alimento, né? Então vamos lá. Aqui em verde o alimento, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a epiglote. A epiglote, ela impede que o alimento entre no aparelho respiratório. O alimento tem que descer para o esôfago, que está aqui, ó. Agora, às vezes a gente engole muito rápido e o alimento tenta entrar no aparelho respiratório. Aí a gente tosse, né, tosse com força, e ao tossir você sopra tirando o alimento do aparelho respiratório. Observe o que acontece quando você engole. Olha só, a epiglote, ela tem esse nome epiglote porque epi significa sobre e glote, né? A glote, a entrada do aparelho respiratório. Então, a epiglote fechou a glote. Conclusão, o alimento vai ter que descer para o esôfago e não vai entrar no aparelho respiratório. É uma defesa interessante que nós temos, né, gente? Isso aqui a gente não vai comentar. Muito bem. Agora vamos acompanhar o esôfago. O esôfago é um tubo que vai lá da boca, né, até o estômago. Vocês estão vendo aqui o diafragma, olha só, o diafragma é um músculo que separa para cima o tórax e para baixo o abdômen. Mas se existe esse músculo separando para cima o tórax e para baixo o abdômen, como é que o esôfago, que é um tubo, conseguiu passar de cima para baixo? É claro que o diafragma tem que apresentar umas aberturas, como vocês estão vendo aí,
o esôfago passando por uma abertura para chegar aqui no estômago. A digestão que vinha acontecendo na boca, ela continua no esôfago, só que a descida do alimento pelo esôfago é muito rápida, né? De modo que a digestão vai ter sequência agora no estômago. Aí está o estômago. Essa é uma figura que eu costumo falar assim com muita calma, porque ela envolve muita coisa. Vamos ver detalhes aqui. Olha, pH do esôfago e da boca igual a 7. Cárdia. Cárdia é uma válvula que separa o esôfago do estômago. Muito bem, o pH do estômago, 2. Mais uma vez, vou destacar, olha, pH do estômago 2 e pH do esôfago 7. Portanto, uma diferença muito grande. O pH do esôfago é neutro e o pH do estômago é 2, é muito ácido. Aqui para baixo, a gente tem outra válvula que separa o estômago do intestino. E o pH do intestino é 8, também muita diferença. Isso mostra a importância dessas válvulas, né? Porque elas garantem, né, que o pH de cada segmento se mantenha, né? O da boca tem que ser 7, o do esôfago tem que ser 7, o do estômago tem que ser em torno de 2 e o do intestino em torno de 8. Essas válvulas, portanto, separam os segmentos do tubo digestório e dão essa garantia. Eu vou fazer agora aqui uns comentários que não fazem parte assim. A apostila não explora tanto, né? A apostila fala mais do funcionamento do tubo digestório e eu quero falar de uma coisa assim mais do nosso cotidiano, né? Essa válvula cárdia que vocês estão vendo aqui e que separa o esôfago do estômago, ela não funciona bem em todas as pessoas, não. Em algumas, ela permite que o conteúdo ácido do estômago possa entrar no esôfago. E isso gera uma sensação de queimação, de dor, de desconforto. É o que nós chamamos de refluxo. É, quando isso acontece uma ou outra vez, não tem problema nenhum, não. Agora, se isso acontecer com muita frequência, isso tem que ser examinado, né, por um médico especializado, que é o gastroenterologista, porque se isso se tornar uma coisa crônica, vai acabar provocando uma ferida, uma úlcera no esôfago, uma esofagite, e isso é muito perigoso porque pode até resultar num câncer. Esse pH 2 do estômago é que vai garantir que as enzimas que atuam no estômago possam atuar com eficiência, porque enzima depende muito do pH. Muito bem. Uma pergunta que também é muito clássica é a seguinte: ora, se o conteúdo ácido passar do estômago para o esôfago, pela diferença de pH, o esôfago vai ser ferido, né, gerando úlcera, refluxo, etc. e tal. Ora, mas e se passar do estômago para o intestino? Ora, gente, o alimento vai ter que passar do estômago para o intestino, é claro. Só que essa válvula piloro, ela não abre de uma vez só, não. Ela abre gradativamente, deixa passar uma pequena porção de alimento, depois ela se fecha, abre outra vez e vai passando aos pouquinhos. Mas eu vou explicar lá na frente por que o conteúdo ácido do estômago não chega a queimar o intestino, já que a acidez do estômago vai penetrar no intestino, era para queimar o intestino, assim como queima o esôfago. Vocês vão entender o que acontece exatamente. Aqui, uma coisa muito interessante é o seguinte:
Observe como funciona a válvula cárdia, aquela que separa o esôfago é esse tubo aqui, olha só, certo? E o estômago aqui embaixo, ó, o estômago, e aí vocês têm a cárdia fechada. Como é que ela funciona? Na hora que o alimento toca na válvula cárdia, ela se abre, e aí o alimento entra no estômago. Mas entra uma porção de alimento que você engoliu, aí você engole outra porção e tudo se repete. De modo que se a gente mastigar devagar, engolir devagar, né, tudo vai funcionar muitíssimo bem. Aqui nós estamos vendo o momento em que a cárdia se abre. E o momento que ela se abre, o alimento agora escorre para o interior do estômago. Um detalhe importante que já entrou nas provas, aí, nos concursos da vida, né? E aquela enzima amilase salivar que vinha agindo, ela vai parar de agir no estômago. Por quê? Porque ela age num pH igual a 7, lá da boca. O pH 2 do estômago não é favorável à ação da amilase. Então ela vai parar de agir. Quem vai atuar agora vão ser as enzimas do estômago e não as enzimas que vinham lá das glândulas salivares. Bem, nós temos agora o suco gástrico, o suco produzido pelas glândulas do estômago. Ele tem a água, tem ácido clorídrico, que confere essa acidez tão típica do estômago, o pepsinogênio, que eu vou explicar já já, e renina, que falaremos mais tarde. Bem, vamos lá. O que é pepsinogênio? Olha aqui, ó, ação gástrica, ou seja, ação do estômago, e vamos lá, o que é pepsinogênio? O pepsinogênio é uma enzima inativa, uma enzima passiva, como ela é guardada no interior das glândulas do estômago. Agora, quando o pepsinogênio se encontra com o ácido clorídrico, que está aqui, ó, o HCl, aí o pepsinogênio, que era uma enzima passiva, se transforma em pepsina, que é uma enzima ativa e que atua sobre as proteínas, de modo que o ácido clorídrico é fundamental na conversão do pepsinogênio em pepsina. Mas a pepsina, o que ela faz? Ela digere proteína. Aí vocês diriam, mas o estômago não é feito também de proteína, como todos os órgãos de um modo geral? Então a pepsina não poderia digerir o próprio estômago? Vamos ver como é que o corpo tenta mudar isso. Bem, aqui está. Observe que o pepsinogênio está guardado em uma célula, enquanto que o ácido clorídrico em outra, quer dizer, numa glândula, né? O pepsinogênio numa glândula e o ácido clorídrico em outro. Se o pepsinogênio e o ácido clorídrico ficassem na mesma glândula, aí seria convertido em pepsina, aí a pepsina poderia destruir a própria célula. Agora, quando o pepsinogênio é lançado dentro do estômago e o ácido clorídrico também é lançado dentro do estômago, aí o pepsinogênio se converte em pepsina que vai atuar nas proteínas que você ingeriu com os alimentos. Depois, a própria pepsina vai converter pepsinogênio em pepsina. É isso que acontece no interior do estômago. Então, resumindo, o estômago libera o suco gástrico esse que tem uma enzima chamada pepsina que atua sobre as proteínas. Aqui, então, no estômago se inicia a digestão das proteínas. Aqui a gente tem a mucosa gástrica, né? Mostrando que ela tem aí esses orifícios, aqui vai ficar mais detalhada aí, esses orifícios, né? Por onde o suco gástrico é liberado para o interior do estômago.
É, Para o estômago liberar o suco gástrico, ele depende de um hormônio. Vou aproximar aqui, ó, a gastrina. A gastrina é um hormônio produzido pelo estômago e que induz o estômago a liberar o suco gástrico. Não é a única coisa que faz o estômago liberar suco gástrico, não. O sistema nervoso também age. E vamos aqui agora, outro nome, enterogastrona. Enterogastrona, observem a seta, é produzido pelo intestino. Está escrito assim, a gastrina liga, enquanto que a enterogastrona desliga. Na realidade, isso aqui é para controlar a quantidade de suco gástrico, para que não haja nem excesso, nem carência de suco gástrico. Daí a ação, digamos assim, oposta, antagônica de dois hormônios. Bem, aqui nós temos o nervo vago. O nervo vago é um nervo que parte lá do sistema nervoso central, é o 10º par de nervos, e ele vem agir não só no estômago, mas especialmente no tubo digestório, provocando o estômago a liberar o suco gástrico. Saibam que é esse nervo que provoca a liberação do suco gástrico quando uma pessoa, por exemplo, está muito estressada. Assim, por exemplo, uma pessoa recebeu uma notícia e, de repente, poucos minutos depois, ela começa a sentir uma queimação no estômago. O que aconteceu? O estresse, que na realidade foi captado pelo sistema nervoso central, acabou descarregando esse estresse no estômago. Aí o estômago libera suco gástrico, que é corrosivo, que acaba ferindo, né, ou queimando a própria parede do estômago. Se a pessoa tiver isso constantemente por ansiedade, né, uma ansiedade crônica, né, que merece tratamento com psicanalista e coisa parecida, se a pessoa não fizer nada, ela vai acabar sendo vítima de uma úlcera, de uma gastrite, porque ela estará sempre liberando excesso de suco gástrico toda vez que ela ficar tensa, angustiada, nervosa, etc. e tal. Bem, aqui está, ó. A visão, o cheiro e o sabor provocam o sistema nervoso central, que através do nervo vago, que a gente acabou de falar, provoca o estômago, e o estômago libera o suco gástrico. Assim a coisa funciona. O nervo vago, com a sua ação motora, liberando o suco gástrico e, ao mesmo tempo, né, uma coisa que o estômago faz, aliás, todo o tubo digestório faz, viu, gente? O esôfago faz, o estômago faz, o intestino fino faz, o intestino grosso faz, que é o peristaltismo, que é esse movimento muscular que todo o tubo digestório realiza. Aqui nós temos um fenômeno que quase todo mundo já passou por ele, né? Que é a azia. Observem vocês que eu estou fazendo aqui uma exploração assim, não só da biologia, mas uma ação do nosso dia a dia, de coisas que nós sofremos, que afetam o nosso tubo digestório e que eu gosto de explorar na minha prova. Bem, a azia é provocada por ele, ó, o ácido clorídrico, que vocês estão vendo aqui, o HCl. Muito bem, o HCl libera íons de hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, o H+. É esse H+, que em excesso gera aquela sensação de mal-estar, de enjoo, de sensação que vai vomitar, que pode dar dor de cabeça, que faz você ficar arrotando, essas coisas todas, né? Aí, o que você faz? Você vai tomar esse produto aqui, ó, o NaCO3, que é o bicarbonato de cálcio. Você joga o bicarbonato na água e ele libera o HCO3 menos aqui, ó, esse íon carbonato. Aí nós teremos uma reação
o H+, com o HCO3 formando o H2CO3, que é o ácido carbônico, que vai se desmembrar em água e gás carbônico. Ora, a água que se forma mal não vai fazer ao estômago. E o gás carbônico é o que faz você arrotar. A mesma coisa acontece quando você toma um sal de fruta, um sonrisal, um estomazil ou coisa parecida. O segredo do antiácido é exatamente roubar o excesso de íon hidrogênio, formando água e gás carbônico. É por isso que a coisa funciona. A homeopatia aconselha que quando a pessoa está com uma azia, né, ela tome, por exemplo, suco de limão. Mas aí a medicina tradicional não aceita muito, não, porque o limão já é ácido, né? É uma coisa que a gente pode discutir mais tarde isso. Bem, uma pergunta que é tão clássica, né? Banho e atividades físicas após as refeições são recomendados? Olha só, quando você acaba de comer, o sangue se concentra na sua região abdominal. É claro que o sangue vai estar presente em todas as partes do corpo, né? No cérebro, nos músculos, em todas as partes. Mas haverá uma concentração maior, um fornecimento maior de sangue para a região abdominal, porque o estômago vai trabalhar, o intestino vai trabalhar, o pâncreas vai trabalhar, o fígado vai trabalhar. Então seria interessante dar assistência a eles. E é o que o sangue faz. E quem promove o deslocamento de boa parte do sangue para a região abdominal é o próprio sistema nervoso que faz isso. Ora, então seria interessante que você não fizesse nenhum esforço físico e também não tomasse um banho muito quente. Vamos lá, uma atividade física vai deslocar boa parte do sangue para os músculos, retirando boa parte desse sangue que estava tendendo ao estômago, ao fígado, ao intestino, ao pâncreas. A pessoa pode ter um mal-estar, pode ficar enjoada, coisa parecida. Quanto ao banho, não é recomendado o banho muito quente. Como assim? Ah, porque a água muito quente batendo na sua pele provoca uma dilatação dos vasos sanguíneos, os vasos superficiais. Aí o sangue que estava também ali mais na região abdominal pode se deslocar para a pele e provocar também essa sensação de enjoo, né? Algumas pessoas chegam até a vomitar, né? É por aí. Aqui nós temos a mucosa do estômago. A mucosa do estômago, que é esse revestimento, né, do tecido epitelial, é que protege o próprio estômago da sua ação ácida. É graças a isso que o estômago se mantém intacto. Olha, a mucosa gástrica é protegida da ação corrosiva do ácido clorídrico pela camada de mucina que reveste. E aqui a gente tem como essa mucina, né? Uma glicoproteína. Estima-se que nossa superfície estomacal seja totalmente reconstituída a cada 3 dias. Afinal de contas, não é fácil suportar a ação corrosiva do ácido clorídrico. Vamos lá, o suco gástrico tem ácido clorídrico, ele pode provocar coagulação do leite. Agora, uma coisa que é muito importante é a ação germicida, porque a gente está sempre engolindo, por exemplo, bactérias junto com os alimentos. Aí o estômago, com seu pH 2, ele acaba tendo essa função de matar bactérias que possam entrar nele. Aqui uma coisa também que a apostila não está destacando, né, mas que eu posso falar. A caseína é a proteína do leite, certo? A renina é uma substância que a gente produz somente quando a gente está mamando, faz o leite coagular e facilita a digestão da pepsina, certo? Transformando o leite coagulado em pequenas moléculas. A gente vai dar sequência mais tarde, gente.